nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a todos os senhores, porque o nosso trabalho flui devido aos senhores também que vêm fazendo parte da equipe. A equipe ela é bem importante, porque numa engrenagem tem os dentes. Quando quebra um dente, a engrenagem para. Então a equipe é o dente da engrenagem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Salvador. O Salvador, todos nós já ouvimos essas palavras e também já falamos, o Salvador. E também sempre falamos assim do Redentor na cruz. Mas é bem importante assim, porque dificilmente uma pessoa aprofunda na missão que Jesus veio realizar na Terra. Tem essa referência assim de quando uma pessoa tem um comportamento, então aquele que é o tutor ali, o empresário que tem aquela vivência ali, do jeito que aquela pessoa tem o comportamento, a maneira que a própria pessoa fecha, então não tem jeito de penetrar. Então, no caso de uma namoradia, fica bem fácil assim da gente ir observando que aqueles que é responsável por aquela moradia fala assim que não adianta falar, ele não atende. Então, aqueles tutores vão caminhando de uma maneira para cerceando para aquele garoto, para aquela garota, mudar a maneira de ser. Para o jeito que vem sendo feito, ver que o futuro daquele não vai ser bom. Então, a bondade do Criador, permitindo a vinda de Jesus, para que ele pudesse trazer a força, e com essa força, de dentro do relacionamento com os seres humanos, abrir de volta o caminho para o paraíso. Então, quando nós ouvimos falar assim, que ele veio para tirar os nossos pecados, ele não veio para tirar os nossos pecados. A bondade do amor veio com que ele tivesse possibilidade de abrir de volta o caminho para o paraíso dos espíritos humanos com um comportamento errado. Comportamento errado a gente vai vendo assim, numa pequena escala. A própria pessoa, o comportamento anterior. Então nós vamos observando assim, a força das trevas estava dominando. Então Lúcifer desviou o que seria necessário para nós. O que é necessário para cada um é que cada um tem que observar que para voltarmos para a luz, nós temos que voltarmos. Então aquela condição que fala que Jesus veio para tirar os pecados, não, ele veio para abrir de volta o caminho para regressarmos à pátria do Espírito. A questão de tirar os pecados, nós sabemos assim que não tem como uma pessoa tirar o pecado do outro. E a gente vê assim o entorpecimento. Um pai, a mãe faz sacrifício para o filho. Então o filho está sem saúde. Então eles fazem penitência como se estivesse fazendo um negócio com o Criador. O que teriam que estar fazendo é tendo um conhecimento de alimentos e tendo um conhecimento de causa e efeito. Porque está tendo esse tipo de sofrimento. Então a causa, o efeito. E nós sabemos assim que com uma intervenção de alimentos corretos, quer dizer que vai mudar a constituição daquele corpo. Então, essas chamadas penitências, os chamados sacrifícios, é desviando da luz. É isso que nós precisaríamos de desenvolver dentro de nós, uma sensibilidade para ver o que é útil. Então, o Salvador, o Redentor, veio para essa finalidade. E é bem importante assim, porque nas religiões tem a verdade. Jesus trouxe a verdade. Essas verdades poderiam então também ser encontradas nas religiões, porque vem da verdade. E nós tínhamos que observar assim, a verdade é da luz. Onde não tem verdade, não é da luz. Onde tem trocas, não é da luz.
porque essa condição assim de querer aproveitar, então nós criamos um conceito de querer ter um aproveitamento, de achar assim que vai dar certo. Nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim. Aquele homem, para ele ficar fortalecido, ele anteriormente trabalhava. Agora, como não trabalha, então ele vai para um lugar que tem que fazer exercícios. Então o que acontece? Sem utilidade, não tem finalidade. Quando não tem finalidade, entra o envelhecer. E a pessoa pensa assim, que só envelheceu o corpo físico. Não, envelheceu o cérebro também. Então o que acontece? Diminui a percepção. Se nós observarmos assim, nós vamos observando que na época das flores, então as flores vêm os ventos fortes, tira aquelas flores fracas. Quem tem uma árvore que dá frutos, um abacateiro, por exemplo, pode confirmar. Vem ventos fortes e fica sem flores na árvore. As poucas flores que ficam, dá os frutos. Quando começa a formação dos frutos, vem ventos fortes novamente e tira esses pequenos frutos, os mais fracos. É assim o procedimento na criação. Aqueles que não desenvolveram as capacitações não servem. Então, nós sabemos assim que o Criador tem o amor, tem a bondade. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Porque se eu quero ir de uma localidade para outra, aquela outra localidade não vem até mim. Eu tenho que ir até aquela localidade. Eu saí da pátria do Espírito, para eu voltar para a pátria do Espírito, eu tenho que lembrar de todas as referências dos ensinos. E é bem interessante, porque tem as limitações na matéria grosseira. Nós sabemos que temos, porque tem a movimentação. E a movimentação na matéria grosseira, quando uma pessoa tem um sonho, ela está na matéria fina. A matéria fina é o plano imediato de quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela vai para esse plano. Ela larga esse corpo de matéria grosseira toda noite, no sono. Então, o sonho é a atuação do corpo de matéria fina. Então, na matéria fina, a limitação é menor. Então, a gente sonha, e a criança sonha, e a criança sorri, depois a criança fala que sonhou aquilo, o adulto também fala, que interessante, que estava num sonho, numa localidade distante. E acordou imediatamente. Então, quer dizer que o espaço e o tempo na matéria fina é diferente. Quando a pessoa vai aprofundando nos ensinos que Jesus trouxe, nos ensinos que os velhos profetas trouxeram, porque se a verdade se encontrava, então, até nas religiões, então Jesus veio trazer a verdade, e a verdade que ele trouxe tinha que estar em concordância com as verdades dos velhos profetas. O auxílio que Jesus trouxe foi essa condição bem importante, porque ele ia ensinando a compreensão que cada espírito humano ia tendo, ia edificando a luz na terra. É isso que nós precisamos de perceber. Porque quando uma pessoa, numa pequena escala, na moradia ou no ambiente de trabalho, ela muda para melhor, fica mais polida, melhor de lidar com ela, então o que acontece? O ambiente fica melhor. Não é de uma maneira de submissão, de agrado, não. Ela ficou mais polida, mais coerente. Ela facilita o trabalho, ela não dificulta. Então fica melhor, fica agradável.
Então, quando uma pessoa recebia os ensinos de Jesus e ela tinha compreensão, então aquela compreensão, aquela pessoa melhorava no ambiente dela, no ambiente da moradia, dos seus relacionamentos. Com isso, foi abrindo espaço para a luz. É isso que é importante assim. A luz vai penetrando. E como Jesus veio da pureza, então as trevas não conseguiam atuar sobre ele, porque não tem como falar de uma pessoa que é boa. Isso é bem importante assim, a gente ir observando nos pequenos círculos. Então aquela pessoa é polida, é coerente, apresenta-se com uma coerência, então não tem nada para falar daquela pessoa. Assim é a atuação da luz. Assim foi a atuação de Jesus. Com isso, a confiança daquelas pessoas foi ampliando, foi ficando bom. E isso foi tendo uma duração. A morte do Salvador na cruz foi traição. E é bem grave assim. A traição partiu do círculo que o rodeava. É isso que a gente tem que ter muito cuidado na vida. Aqueles que não têm a capacidade e que não quer viver no nível em que ele se encontra, então desenvolve uma condição de incoerência, né? De trair. Mas esse ensino que Jesus trouxe fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. A gente tem que lembrar assim que naquele percurso de ir para aquela localidade, eu tenho que saber também as cidades intermediárias. E eu tenho que ter uma noção do tanto que eu já percorri e o tanto que ainda falta. Se eu tenho o propósito firme, então eu não vou entrar nas cidades intermediárias. Então, se eu tenho um propósito de voltar para a pátria do Espírito, é isso que a gente tem que ter. Então, eu não vou desvirtuar-me. Porque as pessoas pensam assim que as coisas da matéria grosseira, aqueles que vêm estudando acham que não tem importância. Tem muita importância, porque a pessoa só pode subir um degrau se ela tem uma base. Porque se ela não tem uma base, ela não tem como tirar o pé, porque ela fica insegura. Mas se ela tem uma base, então ela pode tirar o pé do degrau de baixo e subir o degrau de cima. Mas também tem aquela coisa bem grave assim. Do jeito que nos auxilia as coisas da matéria grosseira, também podem nos prender. Então a pessoa precisa de ter muito cuidado. É aquele cuidado assim que na moradia, aquela criança pequena, aqueles tutores, não deixam ela trabalhar com a faca. Então pode acontecer de um dos meninos ali, que é mais comum dos meninos ou das meninas, querer fazer alguma coisa com uma faca grande. Ela pega a faca longe do adulto, mas se o adulto vê, o adulto vai tirar a faca da mão dela. E pergunta o que ela precisa. Se for possível, então aquele adulto realiza aquilo para aquela criança, usando a faca. Então, a matéria grosseira é assim. Então, é da responsabilidade individual, porque nós sabemos assim que em épocas anteriores era mais comum. As pessoas tinham um discernimento, aqueles mais equilibrados. Eles faziam determinadas coisas com uma ponderação. Sabia o limite que podia fazer aquilo e até onde podia ir naquilo que estava sendo feito. Em todas as coisas. Esse equilíbrio nós temos que trazer para dentro de nós, para ver a finalidade que eu estou caminhando na vida. E depois, aquela condição que nós ouvimos falar assim, que tem tempo. Que depois, se eu desenvolvo uma condição de ter uma fé, então eu terei a salvação. Não tem como. Porque uma fé tem que ser com conhecimento.
Na época que Jesus estava aqui, as irradiações dele formavam esta condição da pessoa ficar convicta daquilo que ela estava ouvindo. Então ela desenvolvia uma convicção, ela ficava segura. Mas hoje nós temos que lembrarmos que nós temos que ter o conhecimento. Esse conhecimento é físico. Então a pessoa tem que estar muito segura e tem que aprender a usar os talentos que nós trouxemos. Os talentos a gente vai observando assim. Se uma pessoa intoxica porque comeu o alimento errado, ela não usou a visão. Porque o alimento, se não está bom, ele está alterado. A aparência dele muda. O cheiro dele muda. E a pessoa tem a oportunidade de pegar, porque muda a textura. Então, era bem interessante assim, porque as pessoas anteriormente, da época do meu pai, da época do meu avô, sabia a validade do alimento. Ele tinha noção da carne, do peixe. E depois nós temos uma outra coisa bem importante também, que é pegar um pouquinho daquele alimento e colocar na língua. Para nossa compreensão, nós tínhamos que ter essa clareza. Agora, na minha velhice, eu encontro-me desesperado, aí então eu vou ter fé, aí então eu vou frequentar lugares. Não tem como. Então essa falta de seriedade conosco, de sermos honestos conosco, que é bem interessante, porque anteriormente a gente ia observando assim, que nas famílias tinha um sistema de ter um costume de estudar os ensinos. Aquele ensino era transmitido ali para todos aqueles, e durante o período desse costume, a família ficava entrosada. Parou de ter esse costume, desvirtuam. E se perguntarem para um ou para outro o que ele aprendeu, não aprendeu nada. Agora, na velhice, a pessoa quer ter uma salvação, não tem como. Então, essa naturalidade assim, o Salvador, o Redentor. Então, ele veio por causa dos pecados, mas ele não pode tirar os pecados. É isso que nós precisamos de compreender, porque tem uma lei que é bem simples e que na agricultura nenhuma pessoa tem dúvida. Aquilo que plantas, aquilo que has de colher. A pessoa plantou milho, ela vai colher milho. A pessoa plantou descuido durante a vida, ela, na escada da sua vida interna, falta degraus. Ela não tem como ir para o degrau seguinte. Não tem plantio, não tem base. Então aquela referência que nós falamos assim, que vai dar tudo certo, a pessoa tem que lembrar assim, que vai dar tudo certo se ela fechou a porta da sua moradia. Porque todos nós conhecemos pessoas que ainda deixou a chave de fora. Abriu a porta e com as coisas que a pessoa estava ali, ela não tirou a chave do lado de fora. No outro dia ela está procurando a chave. Quer dizer que é isso que acontece. E também uma ou outra pessoa já pôde tirar a chave do portão da casa do vizinho e chamar o vizinho e entregar para ele a chave, que estava no portão do lado de fora. Então, para a nossa vida interna não é diferente. Tem que ser substanciosa. E a gente sabe assim que tem que ser substancioso. Então, o aprofundamento nos ensinos é que dá sustentação interna. A gente vai observando assim, que a pessoa ficou esmorecida. Um jovem no seu período de formação, uma jovem, aquela pessoa com 40 anos, esmoreceu. Se não tiver um impulso, definha. Aquele jovem porque foi decepcionado, aquela jovem porque foi decepcionada com aquele amor, aquele homem de 40 anos porque isso, aquela mulher de 40 anos por causa daquilo. Se não tiver uma força interna,
esmorecem. E a gente vai observando assim, que a pessoa adoece. E não tem como vivificar aquele corpo. A pessoa ficou desesperançosa. Então o que acontece? A vivificação tem que ser com base nos ensinos, compreendendo aquilo que plantas, aquilo que hás de colher. Uma pessoa que não tem afeto, ela não pode receber afeto. Porque se for numa pequena localidade que as crianças ainda andam pela rua, aquele que não dá afeto, as crianças mudam de passeio. Fica bem claro assim. Então o que acontece? Vai ficando isolado, vai faltando a vida. Faltou a vida, não tem como o coração ter um impulso de continuar trabalhando. Cada pessoa tem que lembrar assim, que quando vencermos nosso tempo na matéria grosseira, a caminhada continua, que é aquela referência que Jesus trouxe, que é que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, quando nós ouvimos falar assim, que nós podemos moldar o nosso corpo, nós podemos moldar o nosso corpo de matéria fina. Se a pessoa tem boa vontade, então ela vai conviver com aqueles que têm boa vontade. O seu corpo de matéria fina será diferente daqueles que têm um corpo de matéria fina que na matéria grosseira não fizeram nenhum esforço, que não tem boa vontade, é conveniente, transgride as leis, porque as leis, a confirmação que Jesus trouxe de não... ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Então os velhos profetas foi Moisés, por exemplo. Moisés trouxe os 10 mandamentos, que está bem simples assim. A vivificação do nosso corpo está no primeiro mandamento. Então nós nunca seremos decepcionados com o nosso semelhante, porque nós vamos dar para o nosso semelhante aquele tanto que ele merece. Nós não vamos dar um tanto a mais. Então ele nunca vai nos decepcionar. E aquela referência bem importante do segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão. E depois vem um complemento aí no segundo mandamento, quando Jesus ensina que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. Fica bem fácil assim da gente observar isso na moradia. A mãe, o pai conversa muito com os filhos, e daqui a pouco os filhos estão conversando como se eles fossem. E eles não são nada. Eles nem sabem quanto custa. O que eles necessitam para sobreviver do alimento diário, da manutenção daquela moradia. Então a fala daqueles pais está transgredindo já o segundo mandamento. A vulgaridade. E depois tem aquela coisa bem importante assim, que dificilmente uma pessoa faz uma reflexão de como ela está caminhando na vida. Tem uma referência bem interessante assim, né, que fala assim que deu com os burros na águas. Então o jeito que a pessoa está vivendo, ela não foi analisando se aquele jeito seria bom. Então depois não deu nada. Então não podemos trabalhar assim. E depois a gente vê isso, a questão de dar com os burros na águas, fica bem fácil assim de uma pessoa que quer trabalhar com um determinado produto. Aquele produto seria bom comercializá-lo numa outra localidade, mas aonde ele quer colocar aquele produto não tem um sistema de vendas. Então a gente vê frequentemente assim ambientes comerciais fechando. Então quer dizer assim, deu muito trabalho para aquele, porque ele teve que alugar o ponto, fazer o mobiliário e colocar aquela mercadoria, ter pessoas para trabalhar, e depois não deu certo. Para a nossa vida interna, essa naturalidade assim que nós precisaríamos de ter, essa confiança no Criador, para fazer aquilo que vai ser bom para a nossa vida,
para poder ter a possibilidade de subir os degraus que a vida apresenta. O Salvador. Então aquela referência bem importante assim, que a pessoa tem que conhecer os ensinos e ela tem que lembrar assim, que Jesus veio por causa dos pecados dos seres humanos. Ele não veio para tirar os pecados, ele veio por causa dos pecados, por causa da maneira que nós estávamos tendo, e estamos tendo ainda. Então, essa naturalidade que nós precisaríamos de ter, de saber, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esta condição interna, de compreender direito os ensinos. Temos que lembrar assim, aquela criança fez atos bons, ela pede um presente, ou o adulto dá a ela um presente. Pode ser uma guloseima, mas ele retribui aquele ato bom que aquela criança fez. É o amor. Então, para nós recebermos do amor do Criador, nós temos que ter atos bons, maneiras boas. E nós temos que lembrarmos, assim, bem simples mesmo, que aquilo que plantas, hás de colher. Não tem aquela condição de ser diferente. Isso é bem interessante. E aquela condição do equilíbrio. O equilíbrio existe para muitas coisas. E anteriormente existia mais, porque nas famílias existiam assim mais convívio. Então faziam aqueles bolos, aquelas tortas, e um veterano da família dava para o mais novo partir. E ele falava para o mais novo, você pega por último. Quer dizer que foi partido aquele bolo, aquela torta, então foi servido. Então, o que acontece? O pedaço menor fica. Então, aquela garotada que a gente lembra bem assim, que dava um nome assim de fome insaciável. Então, o que acontece? Se ia pegar, pegava o maior. Aquele que partiu, então ele tinha que fazer muito esforço para fazer os pedaços bem semelhantes, um tamanho igual ao outro, porque a orientação já tinha sido dada. Então essa coisa boa assim que a gente caminhava anteriormente, que a gente agora tem que caminhar em direção à luz, nesse equilíbrio, de compreender que Jesus não veio tirar os pecados, ele veio por causa dos pecados. A necessidade da vinda dele, por ter essa força especial, então ele pôde abrir de volta o caminho para o paraíso. Aquela referência das irradiações que ele emanava, a compreensão daqueles que tinham convivido e recebiam aquelas informações. Então, agora é diferente, agora nós temos que ter o saber, porque já se passaram 2000 anos, então agora cada espírito humano tem que ter o saber. E tem que ter essa confiança dentro dele de ir percebendo as diferenças dos comportamentos que apresentam. Então esses comportamentos que apresentam, porque a única coisa que nós não temos alterar, não podemos alterar, que não temos como alterar, é a intenção que acompanha a nossa fala. Isso é bem importante assim. Então, na fala de uma pessoa está a parte interior da intenção. Então, ele pode apresentar-se, aparentar-se, mas a intenção dele é diferente. Então, nós tínhamos que trabalhar com essa intenção, que é aquela intenção que aquele garoto tinha de saber que ele podia acompanhar aquele seu conhecido um tempo, porque um tempo depois, no tempo dele, ele estava voltando.